Cardell Stephen Curry II, para os íntimos, Stephen Curry, ou Chief Curry, ou Brinquedinho Assassino, na minha opinião é um dos top 10 melhores jogadores de todos os tempos e um cara que mudou totalmente a história e a maneira como o basquete é jogado. E neste vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho da história de sucesso dele, que com certeza traz muitas coisas que a gente pode usar para inspiração e não só para o esporte, mas coisas práticas que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então fique comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Bom, o Stephen Curry nasceu no dia 14 de março de 1988 na cidade de Akron, no estado de Ohio. Por uma curiosidade que eu já solto para vocês aqui, ele nasceu exatamente na mesma maternidade que o LeBron James, só que com uma diferença de 3, 4 anos, só que essa maternidade com certeza deve ser abençoada para poder gerar bons jogadores de basquete. Ele é filho do ex-jogador de basquete Del Curry, que jogou boa parte da sua vida no Charlotte Hornets, o que fez com que o Curry e toda a sua família, que seria ele, sua mãe, o Del Curry e o seu irmão Stephen Curry, além da sua irmã também, Ayesha Curry, passasse toda a sua infância e crescesse na cidade de Charlotte, lá nos Estados Unidos. Bom, uma característica muito marcante do pai do Stephen Curry, do Del Curry, foi que ele sempre foi um especialista em matar bola de 3. Aquele jogador que ficava ali sempre bem posicionado na linha de 3, que não era o astro do time, mas com certeza era um jogador muito cobiçado por todo mundo, porque afinal de contas, bola de 3 vale muito mais do que bola de 2. Com isso, então, todos os times sempre disputavam para pegar esses jogadores que eram especialistas em bola de 3, até porque a gente está falando aqui da década de 80, 90, onde a gente não tinha realmente muitos especialistas em bola de 3 espalhado pela NBA, e os poucos que tinham era realmente muito cobiçados, só que o Del Curry jogou realmente boa parte da sua carreira inteira lá no Charlotte Hornets e com isso fez... E o seu filho Stephen Curry e o Seth Curry, que também é jogador de basquete, os dois atuam na NBA, só que o Seth Curry acabou não tendo o mesmo sucesso que o Stephen Curry. Eles sempre olhavam para o pai dele com uma admiração muito grande por causa dessa questão de bola de 3. Então os dois sempre praticaram muito arremesso de longa distância e o Stephen Curry particularmente sempre se divertia demais e adorava se desafiar para conseguir matar bola de 3 o mais distante possível, mesmo quando criança, como nesse vídeo que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Bom, Stephen Curry na sua carreira universitária, que é basicamente o caminho normal que os jogadores de basquete fazem nos Estados Unidos, eles vão lá, começam a jogar basquete no high school, que seria o ensino médio. No high school, se ele tem um bom desempenho, ele acaba sendo recrutado depois dos 4 anos que tem que fazer de ensino médio, que lá nos Estados Unidos são 4 e não 3, como aqui no Brasil. Depois dos 4 anos de ensino médio, eles são recrutados por uma universidade. No caso do Stephen Curry, ele foi recrutado pela Davidson College, que é uma universidade com não tão nome, não tão conhecida assim como, por exemplo, North Carolina, que foi onde o Michael Jordan jogou, ou então Kentucky, que é onde o Anthony Davis jogou, ou outras universidades como Gonzaga e etc. Só que a Davidson, nesse ano específico com o Stephen Curry, em 2008, conseguiu ter realmente um desempenho muito bom no segundo ano dele jogando no universitário, onde eles conseguiram chegar nas quartas de finais da NCAA, que é o Campeonato Nacional de Universidades. Então, basicamente, eles ficaram entre as 8 melhores universidades do país nesse ano, e o Stephen Curry se destacou muito, matando muita bola de 3 e sendo o craque do time, o que
que realmente despertou muito interesse dos times da NBA que acompanham muito de perto tudo o que acontece no college, tudo o que acontece no basquetebol universitário dos Estados Unidos. Bom, então, na temporada seguinte, no ano de 2019, o Stephen Curry acabou indo pro draft, que é um negócio muito legal e vale a pena explicar para vocês aqui. Lá nos Estados Unidos, todas as 4 grandes ligas de esporte, que no caso seria, temos a liga de beisebol, a liga de hockey, que é a NHL, a liga de futebol americano, que é a NFL, e a liga de basquete, que é a NBA. Essas 4 grandes ligas têm um esquema muito legal que eu acho que todos os esportes poderiam adotar, que realmente deixa o esporte muito mais justo, que é algo chamado draft. É onde basicamente os times com as piores campanhas vão participar, a pior campanha na temporada, vão participar de um sorteio, de uma loteria, para poder escolher, para poder ver quais são as escolhas que eles vão ter dos novos novatos que estão entrando na NBA. Então tem todo um evento onde vai ser, no caso da NBA, recrutados 60 novos jogadores que vão se classificar ali para o draft e podem ser escolhidos, pode se classificar muito mais que isso, mas apenas 60 serão escolhidos e o time com a pior campanha vai participar lá da loteria. Se ele for sorteado e pegar a primeira escolha, na hora que iniciar o draft, ele pode pegar aquele jogador que eles veem com mais potencial, aquele jogador que pode realmente vir a se tornar uma estrela. Então isso acaba deixando uma liga muito mais equilibrada, onde em alguns momentos você vai ter um time que tem uma péssima campanha, mas ele pode pegar um jogador novato muito bom, que depois de 2, 3 anos vai estar se destacando muito e montar um time em volta desse jogador, o que faz com que o time depois de 3, 4 anos consiga se reconstruir e ser um time muito mais competitivo para poder brigar pelo título da NBA. Então isso evita que aconteça coisas como acontece, por exemplo, na Bundesliga, que é a liga de futebol lá da Alemanha, onde o Bayern de Munique ganhou 10 títulos seguidos. Simplesmente isso não acontece na NBA. O máximo que a gente já teve são times aí que ganharam, tirando o Boston Celtics lá da década de 50 e 60, olhando de 70 em diante, o máximo que a gente teve foi um time sendo tricampeão. A gente não teve um time ganhando mais do que 3 vezes seguidas, justamente por causa desse sistema do draft que acaba tornando muito mais justo. Então, um time que está péssimo uma temporada, na outra pode estar muito melhor e assim vai mudando. Hoje, os melhores times são o Boston Celtics, o próprio Golden State, só que há pouco tempo atrás esses times não estavam indo tão bem assim. E assim vai revezando e vai ter nesse ciclo de mudanças onde você não tem uma hegemonia, onde você não tem o único time dominante, como é o caso do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester City, do Palmeiras, do Flamengo, aqui olhando para o futebol brasileiro, entre outras situações também. Bom, e o draft do Stephen Curry foi algo muito conturbado, ele acabou sendo a 7ª escolha pelo Golden State. Eu tenho certeza que muitas pessoas, pelo menos 6 times, se arrependem disso, porque tiveram a oportunidade de escolher o Stephen Curry, mas não escolheram, porque simplesmente a review que fizeram sobre ele, quando ele foi escolhido, era essa daqui. Bom, olhando esse vídeo que eu coloquei para vocês, se você é um responsável ali para escolher os novos novatos num time da NBA, com certeza o Stephen Curry não seria um jogador que você escolher por causa dessa ficha técnica que apresentaram dele. Só que o Stephen Curry realmente teve uma superação muito grande e ele em 2012 e 2013 foi o ano que o Golden State, que é o time dele, que escolheu ele, conseguiu finalmente voltar para os playoffs. Ele teve uma campanha muito boa e acabou sendo o MVP do All-Star Game, que é o jogo que reúne as principais estrelas da NBA. E na temporada 2014 e 2015, pouquíssimo tempo depois que o Stephen Curry tinha sido escolhido no draft, o Golden State se tornou campeão depois de 40 anos e o Stephen Curry conseguiu bater um recorde de conseguir converter mais de 300 bolas na temporada e depois disso, só ele conseguiu superar os próprios recordes dele. Temporada a temporada, depois de 300, ele fez mais de 350, depois mais de 400. Então se a gente for analisar uma lista dos recordes de maior
quantidade de bolas de 3 convertidas em uma única temporada, a gente vai ver que o primeiro lugar é o Curry, segundo lugar é o Curry, terceiro lugar é o Curry. Esse é o nível de influência que ele trouxe para o basquete. E aqui eu quero entrar num ponto muito importante com vocês, que é a questão de realmente a influência que ele implementou no jogo de basquete. A linha de 3 existe desde lá dos anos 80, só que sempre foi algo que os times utilizavam como só um recurso adicional, mas não algo como ser o foco de ataque. Porém, através do Golden State e através principalmente do Stephen Curry, muitos times começaram a mudar a sua opinião em relação a como que eles iriam explorar e utilizar a linha de 3, e a linha de 3 passou a ser uma prioridade, e com isso a gente teve uma mudança total no jogo, onde hoje a gente tem jogadores que são extremamente altos, que sabem arremessar de 3, coisa que quando a gente olha na década de 90 ou começo de 2000, os jogadores altos nem iam cogitar a ideia de arremessar, eles simplesmente iam ficar lá no garrafão, que é aquela área pintada próxima ao aro, para poder pegar rebote e fazer enterrada. Só que hoje um jogador que não sabe arremessar, ele não tem muito valor em quadra, porque simplesmente o Stephen Curry mudou totalmente o jogo de basquete e a forma como o basquete é jogado, devido à sua influência e devido ao seu resultado como um ótimo arremessador de 3 pontos e, na minha opinião, o melhor arremessador da história da NBA. Bom, mas a vida não é só coisa boa, não é só vantagem. Sim, o Stephen Curry teve muitas dificuldades durante a sua carreira como jogador, que a sua carreira ainda não encerrou, mas até esse ponto que eu faço esse vídeo para vocês aqui comentando sobre a história dele, ele infelizmente foi um jogador que sofreu com muitas lesões e ficou ausente durante boa parte de várias temporadas do Golden State, só que sempre que ele estava presente, ele conseguiu realmente levar o seu time ao mais alto nível, só que infelizmente ele acaba tendo uma condição física realmente frágil e acaba se lesionando com uma facilidade muito grande, o que realmente impede ele de ter conseguido ter números cada vez mais expressivos, recordes cada vez maiores e ter pontuado cada vez mais durante toda a sua carreira. Com certeza, se ele fosse mais saudável e tivesse muito menos lesões, como por exemplo o LeBron James, hoje a gente falaria do Stephen Curry muito mais do que a gente já fala, porque ele teria participado de muito mais jogos, teria muito mais impacto e com certeza muito mais resultado em todas as temporadas que ele jogou na NBA. Bom, conclusão em relação à história do Stephen Curry que eu apresentei para vocês aqui. Bom, a história do Stephen Curry com certeza é cheia de momentos que a gente pode pegar, olhar e se inspirar. Como, por exemplo, o vídeo que eu coloquei para vocês do que os olheiros falavam do Stephen Curry na hora que ele foi escolhido para ser um dos atletas que iam jogar na NBA. Aquilo ali, com certeza, se a pessoa tem uma mentalidade fraca e ele estava ciente desse vídeo, isso poderia abalar muitas pessoas. Mas ele simplesmente pegou aquilo ali, usou como combustível, como motivação para dar a volta por cima e mostrar que ele consegue ser muito mais do que apenas um arremessador. Ele melhorou muito a sua parte atlética, melhorou muito o seu condicionamento físico e hoje com certeza é um dos maiores nomes da NBA na atualidade, por causa que ele pegou aquele vídeo, usou como motivação e não abaixou a cabeça e concordou com tudo que era falado. Ele simplesmente fez na marra, na força, mudou a opinião desses olheiros em relação a ele e se tornou um dos maiores jogadores da história da NBA, na minha opinião. Isso que ele nem acabou a carreira dele ainda, ele tem 35 anos de idade e muita lenha ainda para queimar. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, mais uma história de sucesso. Fazia um bom tempo que eu não trazia história de sucesso para vocês aqui, mas esse eu escolhi um tema específico assim que eu particularmente gostaria muito de compartilhar com vocês, pelo fato de eu ser um tremendo fã de basquete, o meu esporte favorito ser basquete, e o Stephen Curry é um dos meus jogadores favoritos, por isso eu queria muito vir aqui e compartilhar um pouquinho da história dele com vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, ativar o sininho de notificações e, claro, também clicar no botão de gostei, porque assim você me ajuda a entregar esse vídeo para cada vez mais pessoas e com isso a gente pode inspirar cada vez mais pessoas para que as pessoas sempre deem o seu máximo e não fique abalada simplesmente com as coisas que são faladas de ruim sobre elas, assim como o Stephen Curry fez. Agradeço muito a você que assistiu aqui até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.